Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar um pouco, da atual situação do time, o que o Diniz pode eventualmente fazer para mudar o time, para que o time possa criar mais, não perder tantos gols, enfim, para que o Santos fique mais competitivo e dê uma segurança maior aí em relação às competições aí que tem para disputar, né? Comigo sempre aqui o Longo e o Matheus, para formar o nosso trio de ataque aqui. Fala, Longo, tudo bem? Salve, salve, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve o podcast do Peixão. Tudo tranquilo, uma atuação bem sofrível contra o Juventude e vai ter... Hoje nós vamos ter... Vai dar pano para manga o assunto desse episódio do podcast. É isso aí. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo. Para a Nação Santista que está acompanhando aqui o podcast do Peixão, dia de manhã, de tarde, de noite, né, aqui no YouTube ou no Spotify, que dá essa possibilidade para o torcedor acompanhar na hora que quiser, que puder, aqui o podcast. Vamos falar muito do Peixão, dessa semana que promete ser muito importante, né, de Campeonato Brasileiro, de reforço chegando, muitas novidades aí com relação ao Santos. Bom, gente, o Diniz tem mantido então aí o time, nas últimas partidas, com a presença do bem contestado Pará, o Alisson também, que alguns contestam, não tantos quanto o Pará, mas o pessoal, alguns ainda contestam isso. O Marcos Guilherme, que tem atuado bem, no lugar do Lucas Braga, mas é fato que essa última partida deixou muita gente, uma pulga atrás da orelha, porque o Santos fez um jogo muito lateralizado, muitos passes de lado, muitos passes para trás, uma posse de bola absurda, mas que não se reverteu em chances de gol. Então ficou aquela posse de bola improdutiva, que a gente fala, E aí queria jogar então para nossa resenha aqui, para o nosso debate, o que vocês pensam, como que o Diniz de repente pode mudar, o que ele já pode fazer de imediato para tentar deixar esse time com um volume ofensivo maior, porque, claro que o Juventude veio com um ferrolho defensivo, uma retranca muito grande, mas é um time limitado, e mesmo com um time limitado aí, o Santos teve essa dificuldade que acabou acendendo um certo sinal amarelo para muita gente, e inclusive para mim, porque realmente o Santos tem que, diante de times muito inferiores, tecnicamente o Santos tem que se impor e fazer o resultado e criar as oportunidades, o que não aconteceu contra o Juventude, Bom, vamos lá. O que você pensa aí, Matheus? Vou passar a bola para você. Então, o Santos tinha vindo uma crescente com o jogo contra o Cianorte, Ceará, contra o Juventude já um jogo muito ruim. Mas mesmo assim, quando o Santos jogou bem, tem algumas peças que estão muito abaixo, Principalmente o Pará e o Alisson, por exemplo. O Alisson nem que está jogando mal, na minha opinião. É que o Alisson não contribui muito nesse estilo do Diniz, que o Alisson não tem um passe que vai quebrar a primeira linha de marcação, o Alisson não tem um lançamento forte, o Alisson é muito forte no perde-pressiona, Então quando o Alisson vai marcar lá em cima, no ataque adversário, na defesa adversária, ele pode conseguir roubar uma bola, que ele é muito forte no perde-pressiona, para roubar uma bola, balanço defensivo, mas ele não tem esse passe para progredir. Então eu vejo duas possibilidades com o Alisson: tirar ele do time, porque tem jogos que você não precisa do Alisson, Tem jogos que contra o Juventude não precisava do Alisson. Ou recuar ele para a zaga, que o Diniz já fez algumas vezes, e eu acho que o Alisson vai acabar virando zagueiro com o Fernando Diniz. O Pará não está contribuindo, o Pará não contribui nem defensivamente nem ofensivamente. Então, principalmente o Pará, eu não vejo muito sentido você seguir com o Pará. Mas eu não confio no Madison, eu confio zero no Madison no aspecto defensivo. Pro Madison se reserva com todos os treinadores que passaram no Santos desde que ele chegou, alguma coisa tem, alguma qualidade a mais do Pará tem. Então não é que o Madison é muito melhor que o Pará, eu também confio zero no Madison. Eu acho que o Madison tem uma qualidade de ir muito bem no corredor, pelo lado que ele atua, é um cara muito forte pela lateral, pela bola aérea, mas eu não vejo outras valências muito grandes no Madison, vejo ele muito fraco para marcar. Então eu apostaria no Bosa. O Bosa, que acabou de chegar, do Mirassol, joga de zagueiro lateral direito. Então o Danilo Bosa podia compor ali um zagueiro pela lateral direita, e daí você libera muito mais o Felipe Jonathan para atacar, por exemplo, de fazer
essa diferença, o Bosa ficando mais na defesa e você liberando muito o Felipe Jonathan para atacar no lado esquerdo. Então, uma alternativa que eu tentaria, por exemplo, contra o Fluminense, seria usar o Bosa na lateral direita, recuar o Alisson para a zaga, jogando com o Kaique, porque não vai ter o Luan Pérez, que recebeu o 3º cartão amarelo, e o Luiz Felipe é dúvida, mais uma lesão do Luiz Felipe, e a gente não sabe se vai estar à disposição do Fernando Diniz. Então eu testaria recuando o Alisson, para você qualificar o passe com o primeiro homem de mais qualidade, e você usando o Bosa pela lateral, já que o Pará não está contribuindo para o sistema ofensivo do Santos. E no primeiro volante, que vai ser um assunto que a gente vai comentar depois, vai chegar o Camacho. Pode dividir opiniões do torcedor santista, mas o Camacho é uma contratação do técnico, uma contratação que o Diniz pediu. O Diniz trabalhou com o Camacho no Guaratinguetá, uma matéria que eu vi do Lucas Musetti hoje, na segunda-feira. O Diniz trabalhou com o Camacho no Guaratinguetá, no Audax, onde eles foram vice-campeão paulista, né, até contra o Santos, que eles perderam, e no Atlético Paranaense, um jogador que o Diniz conhece muito. Então, quando você contrata um jogador como o Camacho, que o Diniz conhece muito bem, ele não vem para ser reserva, né? É um jogador que vai pegar a camisa e vai jogar. Nem faz sentido o Diniz colocar o Camacho no banco, já que está pedindo essa contratação. Eu usaria o Camacho ali de primeiro volante, ao lado aí do Jean Mota do Zanocelo. Se o Zanocelo tivesse condição, eu também barraria o Jean Mota, deu o meu campo pro Camacho, Jean Mota do Zanocelo. E eu barraria o Pirani. O Pirani tem muita qualidade, o Pirani vai crescer demais ainda, na minha opinião. Eu acho que algumas críticas não são justas para ele. Não é para queimar o Pirani ainda tem potencial, eu vejo muito potencial no Pirani, mas ele também não está bem, está aparecendo pouco nos jogos, né? Aparecendo muito pouco contra o Juventude, por exemplo. Então eu acho que é a hora de tirar o Pirani do time titular, não era a hora de tirar o Kaique. Não é que você está queimando esses moleques, mas colocar uma pressão em cima deles eu acho desnecessário. Eles não são... O Kaique é até fenômeno, mas o Pirani não é Ganso, não é Diego, não é Neymar, não é Robinho. É um bom jogador, mas não é fenômeno, não é nenhum gênio. Então, você colocar toda essa pressão em cima do Pirani, eu acho desnecessária. E o Marcos Guilherme entrou muito bem. O Marcos Guilherme foi a contratação que mais deu certo até agora. E no sistema do Diniz, né, os jogadores precisam se movimentar muito. O Marcos Guilherme uma hora tá na esquerda, outra hora tá na direita, uma hora ele entra, ele vai buscar a bola dos volantes. Então, em tese, ele ocupa essa faixa central. Então, o Marcos Guilherme é um cara que se movimenta demais. Ele aparece em todos os lugares do campo. Acho que é o grande destaque do Marcos Guilherme. Ele não é nem um craque, não é um jogador habilidoso, mas o Marcos Guilherme tem essa qualidade de muita movimentação. E daí eu usaria o Marcos Guilherme mais recuado. E contra o Fluminense, o Santos provavelmente vai ter a volta do Lucas Braga. Lucas Braga, Marinho Caio Jorge, com o Marcos Guilherme mais recuado. Então, seria mais ou menos essas mudanças que eu tentaria fazer nos próximos jogos. Você falou do Pirani, um ponto que eu queria colocar é que o Pirani tem essa responsa praticamente de fazer meio que a função de um 10, sendo que o Pirani nem tem essas características também, né? E a pressão também de ser o cara da armação, sendo que é um menino novo, que tem muito a crescer ainda, né? Eu acho o Diniz tem muito essa preocupação de preservar, né, os meninos, né? Então, eu também não acharia nada absurdo se o próprio Marcos Guilherme, que também joga como meia, de repente nos próximos jogos ali atuasse no lugar do Pirani, ou talvez junto com o Pirani de alguma forma, não sei, né? Diga lá, Longo. O grande problema é o técnico ele morrer abraçado com as próprias convicções. A gente sabe que o Diniz ainda está no início de trabalho, não é querer fritar o técnico nada, mas até agora ele tá morrendo abraçado com as próprias convicções. Ele não mexe onde está dando errado e mexeu onde não devia mexer por enquanto. Ele tirou o Kaique da zaga, tudo bem, o Luiz Felipe entrou bem, agora lesionou, mas ele não mexeu em posições em que os titulares estão sendo muito questionados. O Pará, ele não vem bem desde aquela final da Libertadores, onde ele falhou no gol do Palmeiras. Dali, parece que a confiança do lateral ele foi embora. Então, eu acho que para o bem do próprio jogador, não tem condição do Pará continuar como titular do Santos. Ao mesmo tempo, como o Matheus bem disse, o Madison
deixa muitos espaços na defesa. E do lado esquerdo você tem o Felipe Jonathan, que também é um lateral extremamente ofensivo. Então, não dá para você pensar em ter 2 laterais ofensivos, porque vai deixar o sistema defensivo desguarnecido, vai deixar ele aberto, vai estar propenso ao ataque do adversário. Então, eu veria o Danilo Boza como uma boa alternativa para a lateral direita, assim como o Matheus falou. E o Alisson é aquele jogador que ele não pode ser titular absoluto hoje nesse esquema do Diniz, porque o esquema precisa muito do meio-campo, e o meio-campo do Santos está sem criatividade nenhuma. O Alisson, em termos criativos, ele é inoperante. Eu entendo que ele é um fiel da balança ali em relação ao defesa e ataque, mas que ele não... Existem jogos em que não há necessidade de você ter um volante com poder de marcação como o Alisson. Contra o Juventude foi esse o caso. O Juventude não assustou de maneira nenhuma e o Diniz terminou o jogo com o Alisson em campo. Tudo bem, tinha recuado de zagueiro, mas terminou o jogo ali com um volante com poder de marcação muito grande. Então eu acho que o Alisson ele precisa ser visto como o Sampaoli o via. É aquele volante que ele vai entrar em jogos específicos, vai entrar em jogos para reforçar, né? E isso, vai entrar em um jogo para reforçar o poder de marcação. Então, Juventude na Vila não tem necessidade de você colocar o Alisson. Atlético Mineiro em Minas, sim, aí sim você entra com o Alisson, por exemplo. Mas se não, eu não vejo como o Alisson pode acrescentar em termos criativos para a equipe. Por outro lado, eu não sacaria o Giamota. Eu acho que o Giamota ele se encontrou na função ali de segundo volante. Eu gosto dele atuando por ali. O Pirani, sim, o Pirani tem oscilado. Então eu concordo com o Matheus que provavelmente o Marcos Guilherme vai ser puxado por uma função ali mais de armador no meio campo e o ataque vai ter Lucas Braga, Marinho e Caio Jorge, provavelmente com a volta do Lucas Braga recuperado de lesão. O Pirani ele tem talento, ele é muito bom jogador, mas tem oscilado bastante. A gente percebe que ele se movimenta muito no time do Diniz e às vezes parece que ele se movimenta até meio sem rumo, que ele não sabe para onde ele está indo, o que ele tem que fazer. Perdido, né? Sim, então eu acho que o ideal também para ele, e é importante para o próprio amadurecimento do jogador, eu também colocaria ele no banco nesse momento. Eu acho que essa questão das laterais do Santos com certeza é um calcanhar de Aquiles hoje, né? Além da questão do meio, essa questão de achar um equilíbrio, né? De ter laterais bons ofensivamente que não comprometam tanto o sistema defensivo. Talvez uma alternativa, se quiser usar o Madison, né? Seria em alguns jogos colocar um terceiro zagueiro, por exemplo, para liberar o Madison e o Felipe Jonathan. Mas eu particularmente acredito que o Diniz realmente está atento aí a alguma oportunidade de mercado para trazer um lateral. Houve um começo de negociação com o Adriano, né, que vocês devem se lembrar, que foi aquele lateral que saiu do Brasil há não muito tempo, né? E enfim, e tem também outras possibilidades aí que com certeza o Santos está atento, está de olho, porque eu particularmente acredito que o Diniz ele percebe claramente que o Pará está muito mal, mas ele ao mesmo tempo quer tentar recuperar a confiança do atleta e até pela questão de elenco e tal, como o Pará é um dos líderes ali, eu acho que o Diniz está com um certo receio aí de mexer rápido nisso. É a forma como eu entendo essa manutenção do Pará, porque o Pará, gente, chovendo molhado, né? Vou falar aqui, mas o Pará tá muito mal, né? O Pará para fazer, às vezes, uma simples marcação mesmo, ou para acertar um passe assim, um pouco mais difícil, ele tá com uma dificuldade extrema. Eu diria que desde que o Pará jogou lá em 2010, 2011, e agora é com certeza a pior fase dele, assim, disparada no Santos, né? Nunca ele esteve tão mal e por tanto tempo, né? E sendo titular, então assim, é um ponto que grande consenso de nós três aqui, de boa parte dos santistas, que o Pará realmente está numa fase muito ruim e pode comprometer, né? Pode comprometer
trabalho, pode comprometer resultados, né? A gente percebe que além da dificuldade técnica, acho que até um pouco por conta da idade já dele também, tem a questão da confiança. O Longo pontuou bem, né? Desde aquela final em que ele claramente falhou no lance lá do gol do Palmeiras, coincidência ou não, desde aquele momento ele vem mostrando uma falta de confiança muito grande. Aí teve aquele jogo contra o Barcelona, em que tudo bem, estava fora de posição, mas né, acabou participando aí de dois gols do adversário, né? E outros jogos em que ele realmente foi muito mal. De modo geral, vem sendo, assim, na minha opinião, na média, o pior jogador, né, do Santos atualmente, nos jogos aí. Então, eu acho que realmente seria muito importante para o Santos fazer essa mudança. Né? O Maddison tem dificuldade defensiva? Tem. Mas, não sei, de repente até tentar trabalhar com o Maddison para ele melhorar nesse aspecto, para formar uma linha de 4, ou fazer uma linha com 3 ali. Essa alternativa do Boza, ela é interessante, só que vai acabar sendo meio que um zagueiro ali pela direita, mas que o Boza atua mais como zagueiro do que como lateral, né? Mas, não sei, pode ser uma alternativa. O que o Diniz tem que fazer, eu acho que é começar mesmo a tentar, né? Eu entendo um pouco a preocupação dele, de repente não perder o elenco, alguma coisa assim, um certo receio, tá chegando agora, né? Não mexer muito no vespeiro, mas acho que já deu o momento dele começar a fazer essas alterações. Sobre o Marquinhos, eu ia falar Marquinhos aqui, porque ele é meio baixinho, né? O Marcos Guilherme, ele me lembra, pelo posicionamento, o Marquinhos Gabriel. Vocês se lembram bem, né? Jogou lá com o Dorival, lá em 2015, 2016, né? Fez uma Copa do Brasil excelente, inclusive em 2015. E ele tinha, né, esse posicionamento de ser um meio atacante, que muitas vezes atuava um pouco mais pelo lado, mas atuava também, né, como um meia mais puro ali, né? Ocupando aquele espaço mais central. Então, eu acho que pode ser uma alternativa também para preservar o Pirani. O Pirani, na minha visão, ele vai sim, ao longo do tempo, ele vai ganhar essa vaga, ele vai ser titular, né, atuando junto com o Sanches, não sei, ou se revezando com o Sanches. Mas neste momento, eu também sacaria. Porque para mim o Pirani está sentindo a pressão. Eu acho que tem essa questão da movimentação, que o Diniz pede muito, mas acho que talvez por estar sentindo um pouquinho o momento, a pressão. Porque se a gente pensar bem, o Mota é meia, mas o Jean Mota tá atuando como volante, como o Longo falou bem. Então, o cara que está sendo o meia mesmo do Santos ali, tirando o Marcos Guilherme, que volta um pouco às vezes, e que no jogo contra o Juventude houve um momento que ele ficou mais como meia mesmo, o cara, né, o meia mesmo do Santos está sendo praticamente só o Pirani. Então, é uma pressão grande. É um menino novo, né? Então, eu acho que até para preservar, eu também acredito que isso vai acabar acontecendo. Não sei se o Marcos Guilherme, não sei se vem algum reforço. É bom lembrar que a 10 está vaga, né? Então, a gente não sabe também se vem algum meia nos próximos dias aí, ou lá para agosto, quando abrir a janela internacional. Mas eu acho que essas duas alterações aí, uma alternativa para o Pará com o Maddison e um terceiro zagueiro, ou mesmo o Maddison formando a linha de 4 ali, tentando trabalhar um pouco melhor essa parte da marcação dele, trabalhando um pouco o sistema para ter uma proteção também para ele quando ele subir, enfim. Aí o Diniz vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça, mas eu também acho que já está nessa hora de mudar. E em relação ao Alisson, Ô, Felipe, Oi, diga lá, vamos. Rapidinho, só para a gente não perder o fio da questão do Pará. Até agora no Brasileirão, o Pará tentou 12 cruzamentos. Ele não acertou nenhum. O Felipe Jonathan fez 18 e acertou 5. É um aproveitamento também bem baixo dos dois laterais. E ainda por cima, além de errar os cruzamentos, muitas vezes a gente vê cruzamentos para jogadores baixos, né? Como foi contra o Juventude mesmo, né? O Juventude lá com vários grandalhões ali e o Santos com os baixinhos ali tentando disputar e os cruzamentos errados, né? Então, esse número que o Longo trouxe mostra muito, né? Como o Pará vem mal, né? Não que o cruzamento também seja uma grande virtude do Pará ao longo da carreira dele, não é, pelo que eu me lembro, assim, o Pará realmente não, esse não é um ponto forte do Pará, cruzar, né? Até ele apoia mais por dentro ali, muitas vezes, pelo chão, né? Mas, 12 cruzamentos, um lateral não acertar nenhum, acho que evidencia claramente, né, a má fase dele, né?
Então, e só para completar sobre o Alisson, eu vejo como um jogador também importante para o elenco, é uma liderança positiva, sabe? É um cara que sabe motivar, que sabe mostrar, né, a importância da camisa do Santos, da grandeza da camisa. É um cara que a gente percebe claramente o quanto ele gosta do clube, né? Tudo isso são pontos positivos, mas tem uma dificuldade clara, né, no fundamento do passe ali. O passe dele é um passe mais simples, um passe mais lateral, ele não vai cruzar, né, não vai quebrar linha, ele não vai fazer um passe mais verticalizado, porque não é a praia dele, né? A praia dele é marcação, força física e passes mais curtos, mais simples. E isso para o esquema do Diniz é uma coisa que realmente não casa, né? Precisa muito ali do meio, atuando, se movimentando, passando a bola de forma criativa, né? Para ir construindo ali a superioridade numérica e conseguir chegar à área adversária, né? Então eu acredito que a vinda do Camacho, que a gente vai comentar ainda nesse episódio, né? A vinda do Camacho é para disputar essa posição e eu acho que ele vai acabar ganhando essa posição do primeiro volante. Ele não vem, na minha visão, como segundo volante. Eu até acho que, por enquanto, esse cara no time é o Mota. Depois a gente tem o Sanches também, que pode ser um terceiro homem ou segundo homem, né? Mas eu acho que o Camacho vai acabar ganhando essa posição do Alisson. E eu não recuaria o Alisson Então, para a zagueira. Diga lá, Matheus. Então, eu tenho dúvidas na cabeça do Diniz. Eu usaria o Camacho de primeiro volante. Mas na cabeça do Diniz eu tenho dúvidas se ele vai usar o Camacho de primeiro volante. Tem informações aqui do Musetti, né, da Gazeta Esportiva, que a ideia do Diniz seria usar o Camacho como segundo volante. Entendi. Teria esfriado a negociação com o Ganso e etc. Então, pela cabeça do Diniz, pelas escalações que o Diniz está colocando, essa é a minha opinião, pelo que o Diniz está fazendo, eu imagino que vai usar o Camacho de segundo volante. Mas ele pode fazer, pode usar de primeiro, pode surpreender, mas pela cabeça do Diniz que eu tô achando, ele vai usar o Camacho de segundo volante. O meu receio, sinceramente, é ele usar Alisson e Camacho na mesma formação. Aí eu acho que dá uma travada. Eu não duvido. Tudo bem que o Camacho tem um passe melhor que o Alisson, né? Eu não sou um profundo conhecedor do Camacho, mas pelo que se comenta, pelo que os analistas falam, ele tem um passe bom, ele não é um passe... então, seria um passe, em tese, né, melhor que o passe do Alisson, mas Alisson e Camacho no meio, para mim, trava legal ali. Ou, de repente, ele poderia usar o Mota buscando mais a bola e o Camacho como um segundo. Agora, Alisson e Camacho, eu acho que a chance de ter problema e ele acabar mudando depois é bem grande. Né? Bom, vamos comentar então um pouco a vinda quase certa vinda do Camacho, que a gente está gravando o programa ainda na segunda-feira, começo da noite, né? Para quem está ouvindo. E teve uma notícia recente do Musetti, ele postou no Twitter, né? Que o Camacho já foi aprovado nos exames médicos, né? Então tá muito próximo, né? O Camacho vai rescindir aí com o Corinthians e acredito eu que já deve até ter rescindido e vai acertar com o Santos até o final de 2022 e provavelmente é isso que vai se concretizar aí, né? Isso que os setoristas têm inclusive informado, né? Queria um pouco da opinião de vocês, a gente já bateu um pouco bola sobre isso, mas de forma mais específica sobre esse jogador, o Camacho, né? Que já atuou com o Diniz em outros clubes, né? Especial no Audax lá quando foi vice-campeão paulista e agora chega para disputar uma posição nesse meio de campo que por enquanto ainda é bem problemático no Santos, né? Vou começar com o Longo dessa vez. Diga lá, Longo. Aproveitando até o que a gente já vinha falando, né, sobre a chegada do Camacho. O Camacho, ele claramente vem por indicação do Diniz. Ele não vem porque os scouts, a equipe de scouts do Santos avaliou bem, porque ele tem tido boas atuações. O Camacho, ele tem um desempenho bastante questionável com a camisa do Corinthians. E assim, o fato do Corinthians se livrar do Camacho indica que ele não estava em plano nenhum para a continuidade da temporada, porque se livrou de maneira muito fácil. O Santos não vai pagar nada pelo negócio, vai arcar, claro, integralmente com os salários, mas não vai ter nenhuma compensação financeira na negociação.
Agora, como a gente vinha falando, nós aqui estamos vendo o Camacho muito mais como um primeiro volante. Seria esse primeiro volante, até aproveitando o que eu falei naquela primeira parte sobre o Alisson, para jogar essas partidas em que o meio precisa ser mais criativo, que não tem necessidade de tanto poder de marcação. Porque o Camacho, ele tem qualidade no passe. Agora, eu acho que foi o Musetti que informou que o Diniz está vendo o Camacho como um segundo volante. E aí eu tenho uma preocupação muito grande, porque para mim o Jean Mota não está mal como um segundo volante. Você ainda tem o Zanocelo, que pode entrar também ali naquela função. E aí você vai trazer o Camacho ainda para quê? Então, como segundo volante, eu não vejo utilidade alguma no Camacho nesse momento. Como primeiro, eu acho que ele tem muito a acrescentar e acho que ele seria uma peça importantíssima na composição do elenco. Agora, o que está passando na cabeça do Diniz, a gente só vai saber quando o Camacho chegar, treinar, estrear, mas a minha conclusão é a seguinte: como segundo volante, eu não traria. Como primeiro, eu trago, por ele ser justamente o oposto do Alisson. Ele tem poder de marcação, mas ele também é um volante mais criativo. Ele, até não sei em que lugar que eu vi, gente, hoje, ao longo do dia, que o Silvinho até contava com o jogador, mas o jogador quis, né, voltar a trabalhar com o Diniz e tal. Tem até um boato, não sei se é verdade, que o Camacho seria santista, enfim. Mas, realmente, eu acredito que se o Diniz tem essa ideia de usar como segundo volante, eu espero que ele mude de ideia, viu? Porque teoricamente, se ele usasse como segundo volante, em várias partidas seria Alisson mais Camacho, né? Então, enfim, diga lá, Matheus. Então, a esperança é que o melhor momento do Camacho na carreira, onde teve mais destaque, foi no Audax, com o Diniz, jogava o Camacho e o Tietê no meio campo. Então, a esperança é que o Camacho possa repetir, voltar a ter suas grandes atuações com o Fernando Diniz, né? De repente, no modelo de jogo do Diniz, que se encaixa com o Camacho, né, que é muito toque de bola, porque o Camacho tem um bom toque de bola, um bom passe. E o que o time do Diniz faz durante a maior parte do jogo é tocar a bola, é tentar quebrar a linha, é procurar espaço. Então o Camacho, se for analisar bem, pegando a característica do jogador, o Camacho se encaixa no modelo Diniz de ver futebol, de jogar futebol. Então eu entendo completamente o Diniz ter pedido a contratação do Camacho, apesar que ele não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense, onde ele foi emprestado pelo Corinthians, e no próprio Corinthians também não jogou bem. A torcida do Corinthians comemorou que ele está indo para o Santos, né? O corintiano comemorando que o Camacho foi para o Santos, mas o gremista também comemorou o Marinho, então, né? Não serve de base não, porque o gremista adorou que o Marinho foi para o Santos lá em 2019. O torcedor é assim mesmo. Tem jogador que joga bem em um lugar e não consegue repetir em outros times. Isso eu acho que é completamente normal do futebol. Mas é uma aposta. Então, não está conseguindo, nos últimos anos, ter boas atuações, ter bom rendimento. É uma aposta do Santos, que eu entendo o Santos fazer essa aposta, eu entendo o Diniz ter pedido o jogador, porque o Santos não tem dinheiro, o Santos não tem condição de trazer, é repetitivo falar isso, mas o Santos não tem condição de trazer jogadores que peguem camisa e o torcedor tem a segurança que vai arrebentar, que vai resolver o problema. Então o Camacho não é esse cara e não vai vir esse cara. Esse jogador idealizado pela torcida não vai chegar. Por isso que até que o Diniz pede o Camacho, porque ele sabe que o Santos não vai trazer jogadores acima da média. Essa é a situação do Santos. O Santos está trazendo jogadores por empréstimo ou contrato, né? Quebra de contrato. O Camacho vai vir de graça, o Santos vai pagar o salário. Então, então eu entendo todo o cenário. Não é um reforço para deixar o torcedor animado, mas vamos esperar, né? Torcer para que com o Diniz ele possa editar as boas atuações que ele teve, né, na época de Audax. Então, e até você falou da torcida, né? A torcida do Inter, claro que é cedo ainda, né? Mas o começo do Marcos Guilherme é um começo promissor, né? E a torcida do Inter também já estava comemorando, e depois que o Marcos Guilherme fez aquele golaço, né? Contra o Cianorte, a torcida do Inter já estava, nossa, mas o que acontece, né? E às vezes é isso, né? O encaixe, o jogador
fica mais à vontade no outro esquema, ou no outro ambiente. Então, isso sempre vai acontecer mesmo, de não encaixar em um time, né? E encaixar em outro, né? Apesar de não ser um craque, em outro time ele consegue performar bem melhor, né? Sobre o Camacho, eu acredito que vamos ver o que vai surgir, né? As notícias que os setoristas vão trazer e tal, as informações aí. Mas eu acredito até que, embora tenha sido indicação do Diniz, o scout do Santos analisou e, de acordo com o que o Diniz argumentou e olhando os scouts, o departamento acabou aprovando e pensando em trazer, né? E a diretoria acabou está quase formalizando a contratação nesse momento, né? Para dar um jogador de confiança para o Diniz e um jogador que teoricamente, né, gente? Teoricamente vai vir com um salário razoavelmente baixo e o Santos não está gastando, né? Não está gastando com luvas, não está gastando com. Então, a gente sabe vai ser só o salário mesmo. Então, teoricamente, quer ver algumas pessoas querendo comparar com o Leandro Donizete, não sei o quê. Não tem nada a ver. O Leandro Donizete, por exemplo, vocês devem se lembrar aí que, salvo engano, 350 mil, né? O salário do Leandro Donizete, um contrato longo, né? De acho que 3 anos quando veio, né? Então, assim, não cabe essa comparação. A minha única preocupação em relação ao Camacho é essa, né? De que ele possa ser talvez esse primeiro volante, né? Para que o Santos não fique. Que se o Diniz pensa em um cara com poder de marcação um pouco maior, o Camacho tem um poder de marcação um pouco maior que os outros jogadores de meio que o Santos tem, tirando o Alisson, que é o que mais morde e o que mais marca, né? Pelo menos o Santos ficaria com um jogador, um primeiro volante um pouco mais técnico, né? É claro que ele tem tido dificuldade no Corinthians, foi muito mal, no Atlético Paranaense também, mas de repente, com o Diniz, como o Diniz conhece bem o jogador, já trabalhou, e com o Diniz ele rendeu bem, foi o melhor momento, como o Matheus disse bem, a minha esperança é essa também. Mas eu gostaria que o Diniz usasse mesmo como um primeiro volante. Claro que circunstancialmente pode usar como segundo também, mas que não ficasse de repente com essa ideia de usar o Alisson e o Camacho. Aí eu acho que o Santos perderia muito, por exemplo, em relação ao meio com Camacho, Zanocelo e Sanches, por exemplo, né? Acho que o Santos perderia bastante. Ou o Camacho a gente já é o modo esqueceu até de Sanches. citar o Sanches aqui, né? Então. Também atua na posição. Para voltar a atuar em julho, né? Segundo a previsão aí. Aproximadamente no mês de julho aí pode voltar a atuar. Nosso uruguaio, né? Que ainda bem que deu certo a renovação, particularmente gostei muito, né? Um cara fantástico e tem tudo para, inclusive, ser um artilheiro aí estrangeiro do Santos. Espero que possa encerrar a carreira no Santos com um título, inclusive. E é isso. Então, tem essa esperança, mas ao mesmo tempo tem um pouco de receio caso o Diniz queira usar Alisson e Camacho juntos. Aí eu acho que vai travar um pouco o meio. Mas eu acho que o Diniz vai acabar, se ele tá com essa ideia nesse momento mesmo, de usar mais como segundo, ele vai acabar mudando, porque se ele perceber que consegue ter um cara um pouco mais técnico, que passa melhor a bola, mas que marca, né, para dar uma equilibrada ali no meio, ter outros caras que passam bem a bola, como o Sanches, Zanocelo, ou algum meia que pode chegar também, ou o Mota, ele vai acabar dando preferência. Eu até acredito que em algum momento o Santos vai acabar mudando para um 4-4-2, alguma coisa assim, né? Porque hoje o Santos não tem aquele ponta driblador, né? O próprio Marinho é um cara que usa bastante a força, a velocidade, tem um chute excelente, mas não é aquele cara driblador como era o Soteldo, por exemplo, né? O Santos não tem esse ponta hoje, assim, pronto para jogar na minha visão. Tem o Ângelo, que tem um futuro brilhante pela frente, mas ainda tá cru, né? Então, eu até acredito que vai acabar surgindo um 4-4-2 aí. Mas espero que não seja com o Alisson e com o Camacho. Bom, gente, é isso. Então, fechamos mais um debate aí do nosso podcast do Peixão, né? Quinta-feira tem live aí, pós-jogo, né? Depois do jogo contra o Fluminense. Tomara que o Santos consiga pelo menos um empate, né? Um resultado ali para trazer pelo menos um ponto lá do Rio de Janeiro, né? Bom, algum último recado seu? Valeu, Felipe, valeu, Matheus, pela companhia de sempre, valeu por todo mundo que fortalece o projeto aí. Um grande abraço a todos. Isso aí. Matheus, cara de Londrina. Um abraço, Felipe.
ficou longo, para a galera que está acompanhando o podcast do Peixão, no Spotify, no YouTube, né? Agora tem essa opção para o torcedor cientista acompanhar o podcast, tanto no Spotify e no YouTube. Tem uma última aqui do Camacho, né? Que a gente está gravando aqui na segunda-feira. Lucas Mosetti, da Gazeta Esportiva, sempre abastecendo aqui o podcast. Tem a informação aqui do Camacho. Ele acabou de soltar que rescindiu com o Corinthians. Será anunciado pelo Santos nessa terça-feira. Então, quem está escutando o podcast nessa terça, na quarta, já deve ter escutado, né, lido o anúncio oficial do Camacho, que é o novo reforço do Santos, a pedido do Diniz. Então é isso, um abraço para a galera e até a próxima. É isso aí. Bom, vamos torcer então, gente, para que, né, independentemente de quem vestiu a camisa, né, para que consiga fazer um bom trabalho e que o Diniz possa retomar, né, as boas partidas que o Santos vinha fazendo, né, que foram interrompidas por essa partida realmente bem ruim contra o Juventude. E é isso aí, vamos torcer, né? Quem puder aí, quem curtiu o conteúdo, né, deixa aquele like aí no YouTube, né, quem puder também, quem preferir escutar lá pelo Spotify também, tá disponível lá. E é isso, fiquem atentos aí, a gente também tem a live, né, a cada 15 dias, parceria com o Santos Futebolcast. Aliás, um abraço lá pro Rod, pro pessoal. E é isso, se cuidem aí, tá? Não ouçam pessoas que falam para não usar máscara, porque já pegou Covid e tal. Continuem se cuidando, porque o negócio ainda tá sério. Fiquem com Deus e até a próxima.